E agora aqui no Jornal da Manhã a gente conversa com a senadora Cátia Abreu, do PDT, ela que foi confirmada neste domingo como a vice na chapa encabeçada por Ciro Gomes à presidência. Senadora, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes. Ô senadora, obrigado, a gente já vinha acompanhando desde alguns meses as negociações aí de Ciro Gomes atrás de um vice. Ele tentou apoio do Centrão, não conseguiu, tentou o PSB, tentou inclusive o PCdoB com Manuela Dávila, disse que a Manuela seria uma boa vice, mas agora, aos 45 do segundo tempo, acabou definindo uma solução caseira, o nome da senhora, que é também do PDT, como a vice da chapa. Foi uma última opção? Pode ser que sim, porque na verdade todos os partidos querem fazer alianças, né? Quanto mais alianças, pode fortalecer ainda mais a chapa. No caso, quando não se encontra alianças, a solução realmente é caseira. Não tenho nenhuma dificuldade de enfrentar isso. Denise. Agora, senadora, bom dia. Bom dia. Bom, senadora, desde o processo de impeachment da presidente Dilma, ficou uma certa dúvida quanto à sua posição política. A senhora agora está com Ciro Gomes, era do MDB. A senhora apoiava a Dilma Rousseff ou apoiava o Partido dos Trabalhadores? Eu pergunto isso porque o Partido dos Trabalhadores agiu de uma forma a reduzir a possibilidade de apoio a Ciro Gomes. Então, o próprio candidato se sentiu traído pela posição do Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria saber exatamente qual que seria a sua posição desde a época do impeachment, inclusive porque a senhora é ligada à área ruralista, que apoia outros candidatos. Olha, eu agradeço pela pergunta, porque é isso mesmo que eu tenho cansado de repetir. Com todo respeito ao Partido dos Trabalhadores, mas naquele episódio eu estava apoiando Dilma Rousseff, não só pela proximidade ou pelo bem-querer, mas eu tinha a convicção de que era uma pessoa correta e essa conspiração era apenas para tirá-la do poder. Independente de competência ou não competência, de erros ou não erros, mas tirá-la por um impeachment injustamente, eu fui contra, como seria contra em qualquer pessoa que estivesse em qualquer partido. Então foi uma questão de lealdade, uma questão de caráter, uma questão de ética. Isso não significa que eu estava apoiando o PT. Eu estava apoiando uma pessoa que eu acreditava nela e ainda acredito. Senadora, o PDT nasceu nas mãos e por intenção de Brizola. Nisso a senhora mantém a sua unidade da esquerda. Brizola será lembrado na campanha do PDT, senadora? Eu estou, inclusive, muito impressionada com a paixão que todo o PDT tem pelo Brizola. Tenho ouvido muitas histórias interessantíssimas sobre ele. E acho que não tem motivo nenhum para esconder Brizola, muito ao contrário. Ele tem muitos pontos positivos, admiração de boa parte do povo brasileiro, faz parte da nossa história. Por mim não teria nenhum problema ter que lembrar dele. Senadora, bom dia, Marco Antônio Villa, senador. A senhora foi recentemente candidata ao governo Tocantins, né? E a senhora não foi muito bem na campanha. A senhora, qual a razão, então, da senhora agora aceitar ser vice de Ciro Gomes? É no sentido de manter ainda a presença na cena política nacional? Porque a senhora é representante efetiva. Segunda questão, né? Primeira é essa. Segunda, a senhora é representante da chamada, entre aspas, bancada ruralista, porque a senhora passou, claro, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, é conhecido a atuação da senhora, porém, no momento do impeachment, a senhora mesmo destacou aqui que houve uma conspiração no entender da senhora, houve uma série de atos dentro do próprio Palácio do Planalto, dos movimentos sem terra tal, e a senhora permanecia em certo momento como ministra tal, e é bom lembrar que no caso do impeachment a senhora defendeu que a então presidente não tivesse suspenso seus direitos políticos, o que é absolutamente, na minha leitura, inconstitucional. Então, duas questões. Primeiro, a senhora quer manter a presença na cena nacional? Segundo, a senhora representa os ruralistas mesmo? Olha, a primeira pergunta, te respondo com muita tranquilidade. Eu não tinha nenhum planejamento de estar na disputa nacional, embora isso me estimule. Eu estou muito feliz com esse desafio, mas planejamento zero a respeito disso. Eu estava na persistência de nós procurarmos alianças para o Ciro Gomes. Eu já sou eleitora do Ciro Gomes, independente de qualquer coisa, desde lá de trás. Eu acho que ele é o mais preparado, ele é que vai ter as condições de fazer, neste momento, as mudanças que o Brasil precisa, sem querer desmerecer os demais candidatos. Mas acredito com fé que ele é a pessoa mais correta para este momento. Tem conhecimento e autoridade moral. Então,
não se trata, não é a Cátia que quis ser a vice. Eu fui convidada com muita surpresa para ser a vice de Ciro Gomes. Teria outros nomes mais antigos e também importantes no PDT que pudessem ocupar esse espaço. Na verdade, meus planos eram outros. Com relação a suplementar no Tocantins, eu também falo com tranquilidade, porque até ontem eu estava aqui até vendo alguns papéis e revisando o histórico. Até o dia 23 de maio, a eleição suplementar foi no dia 3 de junho. Então, até o dia 23 de maio, eu estava na frente com folga de 7%. Pesquisa Ibope não contratada por mim. 7 pontos de frente. O segundo, eu estava com mais de 20, o segundo colocado com 15. Então, no Tocantins, a análise é muito, muito tranquila e transparente. Desde janeiro até 23 de maio, eu era preferida no Tocantins. E em 20 e poucos dias, menos de 30, o dinheiro ganhou a eleição. A máquina ganhou a eleição. Né? Então, o governador, só para ilustrar do que eu estou falando, e isso não acontece só no Tocantins, esses estados menores onde a imprensa nacional não alcança, eles fazem de tudo pelo poder. Então, só para ilustrar, no mês de abril, eu sou muito observadora de orçamento de Estado, de governo. Em abril, o governo do Tocantins gastou 340 milhões com a folha de pagamento em abril. No mês de maio, passou para 690 milhões de um mês para o outro, depois que esse governador assumiu interinamente. A receita corrente líquida nesse mês ficou comprometida em 110%. No meu estado não tem emprego, meu estado não tem indústrias, os empregos são no estado ou no setor agropecuário nas fazendas. Por outro lado, o senador Vicentinho Alves, que ficou em segundo lugar, que era do PR, que também estava em penúltimo em todas as pesquisas, e o que ganhou em último, uma coisa curiosa. No mês de maio, entre abril e maio, Michel Temer deu a ele 63 milhões de reais de emendas extras orçamentárias. Quem me contou isso? O candidato próprio, muito feliz da vida e agradecido a Michel Temer. Eu tinha 56 prefeitos na minha base de apoio. O senador Vicente Alves, com essas emendas, reduziu os meus prefeitos a 21. Ah, mas esses prefeitos não eram seus eleitores. Não é bem assim. No interior as coisas funcionam diferentes. Os prefeitos estão com muitas dificuldades. E aí vai. Então, nós vamos continuar perdendo por dinheiro enquanto não houver financiamento público de campanha. Financiamento privado de campanha. Porque hoje, sem o financiamento privado, a tendência de quem está sentado na máquina é vencer. Muito bem, ouvimos aqui no jornal. É mais difícil isso, mas no interior é mais fácil. Recebemos aqui a senadora Cátia Abreu, do PDT, que será a vice na chapa de Ciro Gomes à presidência. Obrigado, senadora, pela entrevista. Bom dia. Tá, bom dia. Eu que agradeço a todos. Professor, ela contou uma triste história da política brasileira. Ouviu? Liderou. No fim, milhões e milhões de dinheiro colocados, inclusive, fora do orçamento, empregando pessoas, elevou outra pessoa para o governo. Impressionante. Isso na interpretação, eu não quis questionar, deixa ela fazer a interpretação dela. Deu dados, agora, né? Deu dados, mas tem também umas outras versões, né? Como, por exemplo, quando o Lula apareceu na propaganda gratuita dela, ela desabou, né? Quer dizer, quando associou a figura dela ao Lula. Agora, ela... O senhor acredita mais nisso ou nos dados que ela deu? Aí teria de pegar os dados e passar um pente fino. Agora, porque é bom lembrar que aí é uma questão complicada. Primeiro, era uma eleição suplementar atípica, né? Que era só para complementar um mandato. Algo que a Assembleia Legislativa deveria eleger um governador tampão nesses casos. E não se convocar uma eleição. Acho isso um tremendo equívoco, mas...
é o que acabou ocorrendo. Agora tem outras versões, ela tem a dela, segue em frente, né? Mas ela certamente vai, como ela vai compor a chapa, como eu já disse, do senhor Ciro Gomes, mas com uma chance eleitoral hoje bastante reduzida, que o PT destruiu, né? Como foi a questão levantada pela própria Denise. No fundo, o PT transformou o Ciro no seu maior adversário e ocupou todo o espaço, né? E o Ciro ficou tão isolado que só teve jeito de buscar um vice dentro do seu próprio partido.